Páginas Sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você. E através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. A história desta viúva de Serepta em Sidom é uma história muito conhecida e que chama a atenção de todos nós. Todo mundo conhece esta história. Mas o que me move e o que toca de verdade no meu coração é saber que esta história foi real. Ou seja, isto não é uma parábola. Isto não é uma fantasia, uma ilustração. Isso foi um fato que ocorreu na vida de uma mulher e que marcou a história dela e a história do filho dela e de todos os seus descendentes. E que marcou a história de muitas gerações que vieram depois dela e que tomaram conhecimento desta história. E que deve marcar a minha vida e a sua também. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Qual é o grande interesse de Deus em tudo isto? O grande interesse de Deus não é ter um livro com narrativas de milagres. O grande interesse de Deus não é apenas que as pessoas venham tomar conhecimento de seus feitos extraordinários, mas que além disso, elas possam compreender a razão maior destes feitos e destes milagres, que somos nós. Deus quer nos alcançar. Deus quer abrir a minha mente e a sua e nos dar compreensão de quem Ele é e do que Ele quer. Quais são os seus objetivos em relação a mim? Que tipo de comunhão Ele deseja? Qual é a maneira que devo me comportar e agir? Porque nós estamos falando de um ser todo-poderoso que fez os céus e a terra, que tem o controle e o domínio de todas as coisas que os nossos olhos podem ver e das coisas que os nossos olhos não têm a capacidade de enxergar. E nós não podemos vê-lo e nem ouvir a sua voz, a não ser que Ele assim o permita. E o que temos em nossas mãos para entendermos o seu desejo e a forma que devemos com Ele nos relacionar é a sua palavra. São as coisas que ocorreram e que foram pensadas, selecionadas e escolhidas por Ele próprio para fazerem parte desse livro sagrado, a Bíblia Sagrada, desses livros sagrados, com estas histórias que contam fatos ocorridos na vida de pessoas como eu e você, com os mesmos temores, com as mesmas dúvidas, com os mesmos questionamentos, tristezas e angústias, paixões e desilusões. Pessoas como eu e você, com sangue na veia. E nós vemos histórias de fracassos, e vemos histórias de derrotas terríveis, e vemos histórias de destruição, e vemos também histórias de grandes vitórias, e de grandes conquistas, e de grandes realizações. Então,
Então nós devemos aprender, devemos entender a conduta, a atitude das pessoas que foram vencedoras, que conquistaram reinos, que tiveram seus mortos ressuscitados, que obtiveram milagres extraordinários e que andaram lado a lado. A Bíblia diz que havia uma grande escassez em Israel. Não chovia naquela terra. O próprio profeta Elias havia dito ao rei Acabe: não mais vai chover nesta terra enquanto eu não disser uma palavra. E assim foi, você conhece a história. E Deus mandou que ele fosse a um ribeiro e ali estivesse bebendo a água daquele rio. E Deus deu ordem a corvos que trouxessem pão e trouxesse carne todos os dias pela manhã e também no final da tarde. Isto dava provisão, alimento e água para esse homem de Deus. Chegou o momento desta escassez em toda aquela região, em toda aquela terra, em que Deus disse a Elias: levanta agora e saia desse lugar, porque as águas do rio irão secar e os corvos já não mais irão trazer pão e carne para prover o teu alimento. Mas eu dei uma ordem, essa é a expressão que a Bíblia Sagrada usa quando Deus fala com o profeta. Mas eu dei uma ordem a uma viúva pobre que está morrendo de fome lá na cidade de Serepta, em Sidom, fora dos limites de Israel. Vá até lá, porque ela vai te sustentar. Sabe, esta coisa foi tão forte que o próprio Jesus, quando estava falando acerca da fé, usou esse exemplo. Nós sabemos que sem fé é impossível. Você pode fazer de tudo, mas se não houver fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, diz a Bíblia, é necessário que aquele que se aproxima de Deus se aproxime tendo fé, acreditando realmente em suas promessas e acreditando realmente que ele não é um ribeiro ilusório no deserto. Ele não é um oásis, uma ilusão, uma miragem num deserto. Mas o que ele fala, ele cumpre. O que ele diz, ele faz. E operando ele, ninguém impedirá. Se ele diz que faz transbordar o lagar, se ele diz que vai encher o celeiro, se ele diz que vai abrir as janelas do céu, se ele diz que vai fazer, que vai abrir o mar, que vai dar o escape, então ele fará. E aquele que se aproxima dele deve crer nisso. De verdade. Não de boca para fora, mas de verdade. Porque o grande problema que nós temos é isso. É que a Deus ninguém engana. Você pode dizer que tem fé. Você pode cantar sobre a fé. Você pode pregar sobre a fé. Mas Deus é aquele que sonda nossos corações e não julga pela aparência, mas ele julga por aquilo que ele vê dentro de nosso coração. E ele sabe se temos fé ou não.
Por isso que Jesus ele disse assim: tudo o que disserdes, vírgula, se crerdes em vosso coração, vírgula, será feito. Então veja isso. Tudo o que disserdes, não há limites para isso. Tudo o que disserdes, não há limites. Tudo que disserdes, se crerdes, essa é a única condição. E quem vai analisar isso, quem vai pesar isso na balança, não sou eu e não é você. Quem vai pesar isso na balança é o próprio Deus. Ele vai pesar na balança se existe em mim e se existe em você esta fé genuína e verdadeira que faz com que montes possam ser movidos no seu lugar. A grande maioria não tem essa fé. A grande maioria não confia em Deus. Há pouco tempo atrás, eu postei em nosso Facebook alguma coisa sobre os missionários no ar. E uma irmã estava dizendo, ela escreveu debaixo daquela postagem: missionário, essa obra é uma bênção. E eu tenho sido edificada. Ore por mim para Deus me abençoar, porque eu quero ajudar essa obra. E então, em poucas palavras, eu escrevi uma resposta dizendo: ajude agora. E eu quero dizer para a irmã que não importa o valor. Veja como isso é interessante. Não importa o valor, seja o que for. Não há ninguém numa miséria tão grande que esteja impossibilitado de tirar uma moeda do seu bolso. Não existe isso. Não existe isso. Existem pessoas que não creem. E por não crerem, elas querem primeiro que Deus as abençoe. Preste atenção. Elas querem inverter o processo. Elas querem mudar aquilo que Deus falou. Deus quer ver primeiro a nossa fé. E as pessoas querem ver primeiro o agir de Deus. Se Ele fizer, então eu darei. Jesus disse: dai e ser-vos-á dado, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordará no regaço. Mas nós queremos primeiro receber de Deus uma medida que venha a ser transbordante, sermos poderosamente abençoados em nossa vida material, para então tirarmos alguma coisa e darmos em sua obra. Mas ele diz ao contrário, ele diz: dai e ser-vos-á dado. Esse é o processo, é assim que funciona, é desta maneira que Deus quer. Ele quer ver a sua fé, dê o primeiro passo. Quando a multidão chorava aos pés de uma montanha que cercava o mar da Galileia, onde o mestre estava, aproximadamente 15 mil pessoas, crianças chorando, e então os discípulos vieram e disseram: mestre, despede a multidão, porque nós vamos ser lúcidos e lógicos. Essa multidão está faminta, está sedenta, e nós não temos condição de prover nada para esse povo. Então o mestre virou para eles e disse: dai-lhe vós o que de comer. E você conhece a história melhor do que eu, e sabe que eles foram se reunir. Aquele discípulo saiu dali, chamou os outros e disse: o mestre me deu uma ordem, eu não sei o que fazer. Eu queria dar uma resposta na hora, mas eu fiquei envergonhado. Ele mandou a gente alimentar essa multidão. Judas, quanto você tem na bolsa? Judas olhou, tinha uma mixaria. E eles pensaram em pedir um empréstimo no Banco de Jerusalém, ou ir na padaria do seu Joaquim
e pedi para pendurar uma conta qualquer de pães, mas não havia tantos pães numa padaria aquele horário, de maneira que não havia como resolver a questão, o problema. A única solução seria um milagre. Veja isso. Veja como o Senhor está ensinando esses homens e quer ensinar a mim, quer ensinar a você. Nós estamos lidando com um Deus de milagres. Nós estamos lidando com o sobrenatural. E nós precisamos aprender a viver nesse sobrenatural. Senão seremos esmagados pelo diabo. Eles não encontraram uma solução e o garoto chegou com 2 peixinhos e alguns pães. E então o garoto disse para os discípulos: entrega para o mestre. Dê o meu lanche para ele. Aqui está a solução do problema que vocês tentam resolver. É a fé. Eu creio em milagre. Eu creio que aquele que ressuscita os mortos, eu creio que aquele que purifica uma pele leprosa, eu creio que aquele que chama os mortos para a vida, eu creio que ele é o Filho de Deus, eu creio que ele é o autor e consumador de tudo que existe diante de nossos olhos. Entrega esse lanche, o milagre vai acontecer. Nós precisamos aprender isso. Que o mentiroso nessa história é o diabo, não Deus. Ele é a maior expressão da verdade, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. E ele diz em sua palavra que devemos honrá-lo com a primícia de todas as nossas rendas. Primícia significa aquilo que é em primazia, em primeiro lugar, o mais importante. E então transbordará o nosso lagar e se encherão os nossos celeiros. E que se nós formos fiéis em nossos dízimos e ofertas alçadas, ele abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos tais, das quais venham maior abastança. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa dos meus trocados, ele não precisa do meu dinheiro. Pelo contrário, eu preciso dele para respirar, eu preciso dele para ter saúde, eu preciso dele para ser livre dos laços de morte que o diabo arma todos os dias contra a minha vida e você também. Mas ele quer ver a minha fé, ele quer ver a minha confiança nele, ele quer ver a minha certeza de que ele vai fazer, ele vai honrar a palavra dele. Deus conhece a minha fé, Deus conhece a tua fé, preste atenção. Se Deus está mandando essa palavra a você, é porque Ele está enxergando alguma coisa no teu coração que tem valor. Ele está vendo alguma coisa no teu coração que tem significado, que tem importância, que pode gerar milagre. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus, ele disse, muitas viúvas haviam em Israel na época do profeta Elias, mas a nenhuma delas foi ele enviado. Por quê? Elas estavam morrendo de fome. Elias, um profeta de Deus, um homem de fé, foi por intermédio de sua palavra que parou de chover. Aquele era um homem através do qual milagres aconteciam. Se ele falasse, caía fogo do céu. Deus honrava a sua palavra na terra. Elias poderia mudar a vida daquelas mulheres. Elias poderia mudar a sorte daquelas mulheres por intermédio de seu ministério profético. Mas aquelas mulheres não tinham fé. É isso que Jesus está dizendo. Elias não foi enviado a elas porque Deus não quer que os seus profetas venham perder o seu tempo. O próprio Jesus disse isso, meu irmão. Se você entrar numa cidade e não quiserem te ouvir e nem te receberem, e não quiserem te dar ouvido, não fique ali insistindo. Não fique ali.
dando murro em ponta de faca. Sai desse lugar, sacode até a poeira debaixo dos teus pés. Vai embora e vá pregar em outro lugar. Porque neste lugar onde você está perdendo o seu tempo. Você está jogando pérola aos porcos. Eles vão pisar nelas e isso vai te ferir. Saia daí e vá para outro lugar, porque eu vos digo, menor juízo haverá para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas que não deram crédito nessa palavra. Então ele não foi enviado a elas. Porque se ele fosse enviado a elas, eu tenho certeza absoluta, observe o que eu vou te dizer agora. Quando ele chegou lá em Serepta de Sidom e encontrou aquela mulher preparando a última refeição que iria fazer com o seu filho, ela estava catando gravetos para acender o fogo, ela tinha um punhado de farinha e ela tinha um pingo de azeite na botija para fazer um mexido e esquentar, e então forrar o estômago com seu filho e esperarem a morte. Eu vou lhe dizer uma coisa, você fala de Abraão, ele é o pai da fé, é verdade. Esse homem tinha aprendido muitas lições com Deus, e ele exercia na sua vida estas lições que aprendeu. Quando ele mandou embora Agar e seu filho Ismael, por ordem do próprio Deus, não por ordem de Sara. E quando Sara disse isso, ele se recusou terminantemente a fazer aquilo. Era um absurdo, mas o próprio Deus veio a ele e disse: ouça o que a tua mulher Sara te disse, porque veio de mim, manda embora. Aí então ele mandou. E quando ele foi mandar Agar com seu filho Ismael embora pelo deserto, ele deu uma botija. Presta atenção nisso. Um odre. Aquele pelo de cabra costurado. Uma botija de água. E um pão para eles atravessarem o deserto. Agora presta atenção. O que é que esse homem está fazendo? Ele é um assassino frio. Está condenando aquela mulher e está condenando o filho que ele teve com essa mulher a perecerem naquele deserto, naquela areia quente, naquele sol escaldante. Ele devia ter mandado um camelo cheio de provisões para dar tempo deles atravessarem. Mas ele deu uma botija, um pedaço de pão, porque ele sabia perfeitamente o Deus que deu a ele essa ordem. É Deus de provisão, é Deus de milagre. Vá pesquisar na tua Bíblia o que aconteceu quando a mulher estava chorando, porque julgava que seu filho ia morrer de sede e morrer de fome, os dois daquele deserto. Deus mandou um anjo, o anjo disse: mulher, se aquieta, fica tranquila. Deus ouviu o choro do menino e nasceu, brotou naquele deserto uma fonte de água. Ou você pensa que Deus perdeu o seu poder? Ou seria mais fácil pensar que as pessoas perderam a fé? Inverteram completamente o princípio das coisas. E o relacionamento com Deus já não é mais movido por uma fé genuína, mas por uma espécie de sentimento comercial. Do toma lá, dá cá. Estou te dando, agora eu quero. Não há relacionamento de amor e não há relacionamento de uma fé genuína e verdadeira que busque honrar a Deus. Honrar ao Deus que lhe dá vida. Honrar a Deus que lhe dá saúde. Honrar a Deus que te livra do inferno. Honrar a Deus que te resgatou do lamaçal do pecado, da iniquidade. E dar honra a Ele. E receber todas as bênçãos que Ele sem dúvida te fará te acompanhar pelo teu caminho. Elias chegou, mulher, dá-me água.
E ela então foi buscar a água. Ela ainda tinha. Mas Elias disse: mulher, mas eu também tenho fome. E ela disse: eu não posso fazer nada, eu sinto muito, mas eu estou catando esses gravetos para que eu possa esquentar um mexido aqui, vou fazer um bolo para comer com meu filho e aguardarmos a morte. E então o profeta disse: mulher, faça esse bolo. Porém, traga primeiro para mim e supra a minha necessidade. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: da tua panela a farinha não acaba mais, da tua botija o azeite transbordará. Agora veja isso. Nós precisamos compreender uma coisa aqui, isto é muito importante. Se Elias fosse fazer uma proposta dessas viúvas de Israel, elas iam pegar um graveto e dar na cabeça dele. Estou te dizendo isso. Elas iam pegar aquele graveto e dar na cabeça dele e iam gritar: sai daqui, vagabundo! Vai trabalhar! Eu já estou no sufoco miserável! E você vem aqui pedir para que eu venha suprir a tua necessidade, vagabundo! Desempregado! Sai daqui! Aquela viúva de Serepta, Deus havia dito ao profeta que deu uma ordem. Mas ela não ouviu a voz de Deus. Em momento algum ela disse: não, tranquilo, Deus já falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus aqui numa madrugada, eu tive uma visão, eu vi um anjo, e eu só estava te aguardando aqui. Não foi nada disso. Essa ordem não foi ministrada assim. Deus viu que havia fé no coração daquela mulher para gerar o milagre. Esta é a ordem. Porque a fé, ela vem de Deus. A fé genuína e verdadeira vem de Deus. Nosso coração pode ser fértil, fazer essa semente germinar, crescer e dar fruto. Ou nosso coração pode ser uma terra estéril para essa palavra. Porque eu te digo, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando o coração é endurecido, cheio de pedras, espinhos e abrolhos, por maior, mais poderosa e mais ungida que seja essa palavra, ela não gera nada, ela não gera mudança, ela não gera transformação alguma, porque os cuidados da vida sufocam essa palavra e não permite que você exerça a sua fé. Ela será sufocada e ela vai morrer. Você pode cantar sobre isso, você pode pregar sobre isso, mas você não tem essa fé. Porque o teu coração a sufoca. Aquela mulher tinha um coração sensível à voz de Deus, ao agir do Espírito Santo. E quando ela ouviu aquela palavra do profeta, essa palavra encontrou um coração fértil, essa palavra produziu uma fé autêntica e verdadeira, e ela acreditou. Ela disse: eu vou morrer, não adianta eu fazer essa refeição com meu filho e negar a esse homem de Deus, porque eu sei que esse homem é homem de Deus, porque eu tenho ouvido a sua fama, eu sei que ele é Elias, e ele está aqui me falando isso. Eu vou dar crédito à palavra desse homem de Deus, porque eu vou morrer de todo jeito. Eu vou acreditar, e eu vou pegar e vou tirar da boca do meu próprio filho, e vou tirar da minha boca e vou dar a esse homem, porque eu sei que ele é homem de Deus, e eu sei que Deus pode prover a necessidade dele de qualquer maneira. Se eu não der, eu vou morrer com meu filho, e Deus vai mandar corvos, e Deus vai abrir o chão e fazer brotar água, vai fazer brotar água da rocha, mas ele não morre. Deus vai suprir a necessidade dele, e eu vou morrer com meu filho. Eu vou fazer isso. E ela fez. E a farinha da panela não terminou. E o azeite da botija
transbordava. Quanto mais se usava, mais ele transbordava. Nós estamos falando de milagre. Nós estamos falando de sobrenatural. Coisas que poucas pessoas hoje experimentam de verdade em suas vidas, porque não manifestam uma fé genuína e verdadeira e não dão lugar em seus corações para esta semente que vem do céu e que produz a fé e faz com que você acredite de verdade que para Deus não há barreiras, que para Deus não há nada que seja impossível, que para Deus não há nada que seja maravilhoso demais, e que Ele é fiel, e que Ele zela pela sua palavra para a cumprir. O que Ele disse, Ele faz. Creia nisso, confie nisso. Eu tenho certeza que você que está ao alcance da minha voz em algum lugar, você é alguém que precisa do agir de Deus, de um milagre. E eu quero te dizer agora, que Deus quer olhar para o teu coração e encontrar o que Ele encontrou no coração daquela mulher pobre que estava morrendo com seu filho. Confiança na palavra do profeta de Deus. Você precisa discernir quem é profeta de Deus e quem é falso. Disto depende a tua vida aqui, e disto depende a tua vida na eternidade, no porvir, na salvação ou na condenação eterna. Discirna quem são os profetas de Deus e quem são os falsos. E quando um profeta de Deus falar, dê crédito. A Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis em todas as áreas da sua vida.